Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje será aí um vídeo sobre economia, utilizando os princípios da escola austríaca de economia e a escola clássica, né? E será abordado o assunto sobre a inflação. Eu vou mostrar para vocês a verdadeira face da inflação e, é claro, sempre com compromisso com a verdade, tá, galera? Então, indo direto ao assunto, quando a gente coloca na internet o que é inflação, ou aqui no exemplo, eu entrei no Banco Central do Brasil, no site deles, né? E quando você pesquisa, até mesmo dentro das universidades e tudo mais, aparece a seguinte informação, que a inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda. Basicamente, o que eles querem dizer é que a inflação é o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços do mercado, certo? O principal índice que mede a inflação no nosso país é o IPCA. O IPCA nada mais é, galera, do que uma cesta de itens. Então aqui ele até descreve, né, ó, mede o preço de uma cesta de consumo representativa para famílias com renda de 1 a 40 salários. Ou seja, nessa cesta tem arroz, feijão, tem aluguel, tem vários consumos. Porém, é um pouco subjetivo essa inflação, por quê? Esse índice, na verdade, né? Porque existem produtos que você não consome e estão aqui, e vice-versa. Na verdade, cada pessoa tem o seu índice de inflação. Por exemplo, quem tem casa própria não paga aluguel, ou seja, quem não come carne de boi, por exemplo, está incluso aqui no IPCA. Então, assim, é muito subjetivo. E a inflação, né, a causa da inflação, segundo o site, né, do Banco Central, né, dos governos aí, a inflação pode ter várias causas. Pressões de demanda, né, ou seja, quando tem muita gente querendo comprar algo, pressões de custos, né, como, por exemplo, o aumento, por exemplo, do combustível. Aumentou o preço do combustível, aumenta o preço de todos os bens e serviços, porque é transporte e acaba afetando a inflação. E a inércia inflacionária e expectativas de inflação, ou seja, psicologia, né? As pessoas achando que o preço de algo vai subir, elas compram, e isso acaba afetando o preço. Mas assim, gente, onde tem aqui alguns furos que eu quero mostrar para vocês? Pressão de demanda, gente, os preços, quando sobem, através da demanda e oferta, a demanda e oferta é uma lei na economia. Os preços tendem a voltar mais ou menos como eram antes. Então, qualquer anomalia que cause uma pressão de demanda, né, tende aos preços a voltarem. Por exemplo, tivemos lá demanda alta por álcool em gel no mercado na pandemia. E o que aconteceu? Os preços retornaram, diminuíram, né? Deflacionaram no caso. Mas o que acontece com todos os preços da economia? Eles só aumentam. Então, cadê a demanda e oferta? Por que que isso por que que os preços não retornam ao valor? Não temos essa informação aqui, né? E assim, essa pressão da demanda ela seria através da demanda e oferta temporária. E por que que não voltou? Então segue aí, né, um vídeo que contradiz o que o Banco Central está dizendo aqui. E o vídeo aqui do Milton Friedman, eu vou deixar na descrição o vídeo completo do documentário, mas ele diz o quê? Que a inflação é o aumento da base monetária. Então segue para o vídeo. Now, the first step toward understanding the cause of inflation is to recognize that it is always and everywhere a monetary phenomenon. It's always and everywhere a result of too much money, of a more rapid increase in the quantity of money than an output. Bom, galera, como vocês viram aí, né, o Milton Friedman falando, eu aconselho ver o documentário inteiro, porque ele dá diversos exemplos comprovando o que ele falou. Ele mostra vários gráficos, né, na palestra dele, inclusive muito interessante, porque um dos gráficos ele coloca o Brasil
como exemplo na época da ditadura militar. Então é muito interessante assistir isso inteiro, tá? Mas voltando aqui para o vídeo, pessoal, antes desse sistema que nós temos atualmente de inflação, antes lá de 1971, lá para 1920, tínhamos aí um sistema diferente do que é hoje. As moedas, elas não eram criadas de maneira desenfreada como é agora. Então aqui eu tenho dois exemplos do dólar americano, que tem um certificado de gold, tá vendo aqui? Olha o que está escrito aqui, ó, in gold coin payable, né? Ou seja, uma moeda de dólar, né, na verdade, ou uma nota, ela tinha um lastro no ouro, numa quantidade de ouro. E aqui temos exemplo também do réis brasileiro, né, que é lá para 1926, ó, valor recebido em ouro. Olha aqui, galera, que interessante. Ou seja, para se criar mais moeda, tinha que aumentar as quantidades, né, de estoque de ouro. Então, assim, impossibilitava o governo de sair criando moeda do nada, porque eles tinham que aumentar esse estoque, então era mais difícil, ou seja, era uma limitação natural, né? Hoje, com esse sistema, não existe mais esse limite, simplesmente eles assinam um papel e conseguem criar dinheiro. Lembrando que a criação de dinheiro não é feita imprimindo moeda, na verdade essa é a menor de todas elas. Eles fazem isso através de títulos e negociações com os bancos comerciais. Os bancos comerciais também ajudam na criação de dinheiro, galera, para quem não sabe. E aí eu queria mostrar a consequência desse novo sistema que foi implementado aí globalmente, né? Então, depois de 1971, onde se acabou o padrão ouro, onde as moedas eram vinculadas, né, através de um lastro no ouro, você teve aí uma inflação desenfreada. Mas é interessante analisar antes, né, no passado, porque não tínhamos um sistema 100% inflacionário que inflacionava eternamente. Pelo contrário, como a gente pode ver aqui no gráfico, de 1920 a 1940 teve deflação, ou seja, os preços diminuíram por 20 anos, galera. Olha como que é interessante. E aí eu lhe pergunto, né? Claro que de 1929 a 1930 teve uma crise mundial, né? Que foi uma das maiores aí de todos os tempos e acaba diminuindo a demanda, porque as pessoas estão em crise, elas consomem menos. Mas nos últimos 20 anos, com deflação e uma inflação não tão alta, o que acontecia, galera? O povo acumulava mais riqueza, né? Como que você trabalha, ganha a mesma coisa ou mais, e ainda os preços diminuem, você ganha a mesma coisa? Você acha que você vai perder riqueza ou você vai aumentar a sua riqueza, sendo que você ganha a mesma coisa e os preços das coisas diminuem? Você consegue comprar muito mais coisas do que você conseguiria comprar, né? Então, depois que aboliu esse sistema de padrão ouro, a inflação ficou desenfreada, nunca mais se houve na história um período de deflacionário. Pelo contrário, é uma inflação eterna, né? E assim, desenfreada. E aí, eu mostro para vocês aqui outra consequência desse sistema. Antes de 1971, como posso mostrar aqui, ó, a produtividade, por exemplo, do mundo e dos Estados Unidos, ela andava junto, na verdade, né, com a renda dos trabalhadores. Então, quando a gente aumentava a produção, a renda dos trabalhadores tendia a aumentar junto. Teve períodos, né? Olha que interessante, período por anos que os trabalhadores tiveram um aumento na renda até maior do que a da produtividade, como foi esse período aqui, lá para 1900 e na década de 50, 60. Isso, claro, mais focado nos Estados Unidos, né? E depois de 1971, o que aconteceu? Teve um descolamento dessas linhas entre a produtividade e a compensação de renda. Por que que isso aconteceu, galera? É um gap causado por uma manipulação de crédito, ou seja, se é mais fácil imprimir dinheiro e aumentar, né, a quantidade de dinheiro, é mais fácil também você liberar crédito. E é óbvio que o crédito não vai para os trabalhadores, né? O crédito vai para grandes empresas, o crédito vai
para financiamento, né? E aí você tem uma produtividade aumentada. E não só isso, nesse período aqui de 1980 para frente, você teve um aumento da produção e uma diminuição da compensação. Então, além de descolar a linha, você teve ainda esse, essa compensação negativa, galera. Então, o povo passou a ganhar menos, sendo que a produção estava aumentando. Então, olha a gravidade, né, desse sistema. Olha o que causou esse sistema. Aqui, galera, a gente pode ver o resultado dessa política, né? Uma desvalorização eterna, né, da moeda. Então a gente tem o quê? O dólar perdendo aqui o seu valor infinitamente. E aí, como eu falei para vocês, lá para a década de 30, antes, né, da década de 30, tivemos períodos onde o dólar ganhou força. Mas depois de 1971, o dólar só perdeu valor e ele vai continuar assim. Esse sistema, gente, é inflação infinita e desvalorização da moeda infinita. Nunca mais você vai ter um período de força. Quando a gente olha os índices de, por exemplo, real e dólar, você fala, nossa, o dólar tá caro. Mas na verdade o dólar não se valorizou perante o real. Na verdade o que aconteceu foi que ele perdeu menos valor do que o real, então você tem esse spread. O preço do dólar aumenta, mas o dólar e o real também perdem valor. O real não é diferente. Também tem esse sistema, né, inflacionário que desvaloriza eternamente, tá? Então, tudo isso é causado por esse novo sistema inflacionário. E aí, galera, falando um pouco de investimentos, né? Porque assim, se a gente tem um sistema onde apenas inflaciona, onde a gente deve investir, né? E quais são os resultados disso? Então a gente tem aqui a inflação, né? IPCA, lembra que é o índice lá, cesta de produtos, comparado a vários outros investimentos. Temos o ouro, que se você tivesse comprado o ouro, na verdade esse gráfico ele é da última década, né? Então, de 2009 a 2019. Importante deixar a pandemia de fora, porque foi antes, né, disso. Então, teve muitas distorções. Mas aí, colocando aqui essa década onde, entre aspas, estava tudo certo, né? Tivemos o investimento da década foi o ouro, né? Na verdade, foi o Bitcoin, né? Que não mostra aqui. O Bitcoin foi mais de 1000% nesses 10 anos. Mas o segundo seria o ouro. Tivemos até o CDI, né, que ficou acima do IPCA. Se você ficou nesses últimos 10 anos com menos de 74%, você perdeu dinheiro. Por exemplo, o Ibovespa, 57%, ou seja, olha que interessante, se você tivesse comprado o euro ou dólar guardado, você já teria um rendimento acima do IPCA e até mesmo acima do Ibovespa, que é justamente o índice que mede todas as principais empresas no mercado de ações brasileiro. Gente, parem para pensar. Como que um país tem uma inflação, o índice de inflação maior do que o próprio desenvolvimento das empresas, né? O preço das empresas. Se você tivesse comprado um pouco de cada empresa que está no mercado de ações, você teria perdido dinheiro. Então, assim, fica um questionamento. Cadê a resposta? De onde veio essa inflação? Se a inflação é o aumento dos preços, por que que aumentou tanto o IPCA e o Ibovespa não aumentou os preços como aumentou o IPCA? Quem é o culpado disso? Não estava no site do Banco Central. Então, assim, fica essa dúvida, né? Cadê a resposta? Quem é o responsável por toda essa inflação? É quem produz? É quem aumenta os preços? É o mercado que aumenta os preços? É eles que estão causando isso? Vamos verificar essa informação. Aqui, galera, mostra quem é realmente o responsável por toda essa inflação. Não são os empresários que vão lá, trocam a etiqueta do mercado, colocam um preço atualizado, né? A verdade, galera, é a base monetária agregada, o M2. Ou seja, isso daqui é a liquidez do sistema do Brasil. Como vocês podem ver, de 2000 a 2020, tínhamos aí uma liquidez de 300 bilhões de reais. Apenas de 2020 até 2023, em 3 anos, aumentou
270 bilhões, ou seja, dá mais de 80%, simplesmente quase dobramos a quantidade de dinheiro em apenas 3 anos. O que tínhamos com 20 anos agora foi aumentado, né, quase dobrado em 3 anos. Então, galera, temos quase o dobro de dinheiro na economia em apenas 3 anos. Surreal. E é claro que os Estados Unidos também fizeram igual, não são diferentes. O M2 deles também aumentou de uma forma significativa. Se você pegar aqui a partir de 2020, eles aumentaram em 80% tudo que foi criado de dinheiro na economia. Então, assim, eles criaram muito dinheiro, galera. Esse gráfico aqui, ele inclui o consumo. E aí, o que é interessante? O que é interessante é que o consumo ele está atrelado à criação de moeda. Por quê? Quando você aumenta e desvaloriza o dinheiro, as pessoas tendem a consumir. Se, por exemplo, você vive num país como a Venezuela, onde tem inflação de 50% na semana, você pega o seu salário, você vai fazer o quê? Você vai guardar ele debaixo do colchão? Não, você vai consumir, você vai gastar o mais rápido possível. É claro que não é nessa intensidade, como acontece no Brasil e nos Estados Unidos, mas tem esse efeito de incentivar o consumo e prejudicar quem poupa. Se você guarda dinheiro, você está perdendo. Então, o incentivo é você consumir. E aí fica claro justamente nesse gráfico, comparação do valor do dólar com ativos. Então, aqui o dólar é igual a 1. Com o tempo, ó, de 1800 a 2021, ele só perdeu valor, né? Se você comprou ações, só tende a se valorizar no mercado de ações americano, né? Por que isso acontece? Porque em uma moeda inflacionária, qualquer coisa que você comprar é melhor do que você deixar dinheiro guardado. Então, de novo, é a prova de que esse sistema é, ele incentiva o consumo de alguma coisa, né? Então, como a gente podia ver, 1971 foi só depressão. Antes disso, você tinha períodos que o dólar ele chegou a ter valorização, ou seja, você guardava dólar debaixo do colchão, o dólar até aumentava de valor. Por 20 anos chegou a ter esse fenômeno. Algo que nunca mais aconteceu na história da humanidade. Então, galera, para provar de vez que a inflação é o aumento da base monetária e o aumento de preços é a consequência da inflação. Ou seja, você percebe a diferença lá do Banco Central, que eu mostrei no primeiro slide? A inflação não é o aumento de preços, é a consequência da inflação que é o aumento de preços. E aí fica esse artigo sobre o denário romano, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, um artigo do Instituto Mises, interessantíssimo. O Instituto Mises tem todos os artigos que vocês podem imaginar sobre economia. E sobre o denário romano é muito interessante vocês lerem porque mostra a história da moeda e foi aí um dos primeiros registros históricos da humanidade de hiperinflação. O que o rei fazia, né? O, o rei de Roma nessa época. Claro que eu vou falar de forma superficial, é interessante vocês lerem. Ele arrecadava os impostos, as moedas denários, que eram 100% feitas de prata, essa moeda aqui. E o que ele fazia? Ele derretia as moedas, colocava 5% latão, e aí ele aumentava 5% a quantidade de moeda que ele arrecadou, sem ninguém saber. Ou seja, ele estava fraudando o sistema. E aí ele começou a fazer isso. Teve um momento que ele aumentou para 5, 10, 15, 50%. Metade da moeda era prata, metade era latão. E aumentou a quantidade de moedas na economia romana. E o que aconteceu? Os preços começaram a disparar de tudo. A moeda começou a perder valor. O próprio povo já não queria mais a moeda do rei. Eles começaram a estocar ouro e gastar denário romano. O rei começou a matar quem aumentava preços. Olha o nível que ele chegou, né? Não é tão diferente de hoje, né? Só muda um pouco a intensidade. Mas vale a pena mostrar por quê. Isso daí, há mais de 800 anos atrás, a gente já tinha um exemplo de destruição da moeda por aumento da base monetária e gerando essa inflação e aumento de preços. Então esse artigo é muito interessante, tá, galera? Agora, pessoal, um dos outros fenômenos da inflação que é interessantíssimo, que aí
acaba fazendo vocês terem o entendimento, né, de como é maligno, né, esse sistema financeiro inflacionário. Então eu tenho dois exemplos aqui, que é o em termos em inglês, né, Skid Inflation, que é na verdade eles mantêm o preço das coisas, porém diminui o tamanho. Ou seja, às vezes você olha lá, não aumentou o preço do produto, mas você percebe que está um pouquinho menor. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Claro que o índice de inflação, tanto americano quanto brasileiro, o IPCA, eles colocam essa diferença como um aumento de preços, tá? Claro que eu duvido muito que seja tão preciso assim, então é questionável esse método. Então já fica a dica, porque os índices de inflação eu duvido que seja tão preciso ao ponto de pegar uma variação de pequenas gramas de cada produto. Mas o certo mesmo, eles colocam essa diferença, eles colocam no índice de inflação, tá? Agora, o que não mostra nos índices de inflação é o skinflation, né, que é esse fenômeno de redução de qualidade, galera. Isso daqui é uma das coisas que mais amortizam os índices de inflação. Por isso que esses índices de inflação eles são sempre inferiores do que realmente é a inflação. A inflação real é sempre maior do que os índices, galera. Resumindo, é isso. Isso daqui é um dos fenômenos que comprova esse argumento. Por quê? Você já deve ter se perguntado, né, uma vez, quando você pega algum produto de 30 anos atrás, um produto da sua avó, e você percebe que perdeu a qualidade. Você percebe que aquele produto tinha mais metais e hoje tem mais plástico fino, quebra mais fácil. Por quê? Ao decorrer do tempo, por conta da inflação, as empresas elas vão reduzindo qualidade aos poucos, quase imperceptível, para justamente não ter tanta influência no preço. Só que ao longo de 10 anos, isso fica explícito. Você vai mudando um pouquinho de cada produto, mas em 10 anos aumentou, o produto praticamente é outro. Então aqui está o exemplo do chocolate. Aqui é o mesmo chocolate, o mesmo valor, o mesmo tamanho, porém está o mesmo preço e você não percebe que foi perdendo qualidade aos pouquinhos para se manter o preço. Então, realmente, o chocolate aconteceu isso muitas vezes na economia. Você pega um sonho de valsa hoje, esses chocolates de hoje em dia, há 10 anos atrás ele tinha uma qualidade muito superior, né? E esse é um dos fenômenos que mascara a inflação, tá, galera? As empresas não fazem isso intencionalmente para esconder, mas justamente para se protegerem do aumento de preços, porque eles também são prejudicados. Aqui tem um outro exemplo, né, de skinflation, que é imperceptível quase. Então tem duas escovas de dente da mesma marca, feitas em épocas diferentes. Se você perceber, a escova da esquerda ela tem menos dentinhos e pelinhos do que a escova da direita. Aí você fala, ah, nossa, mas alguns pelinhos e plásticos, né, de borracha, faz diferença, galera? Pensa eles produzirem 5 milhões de escovas e eles diminuírem aqui 2% de cada escova, ou seja, eles economizaram mais de 2% de 5 milhões. Então, galera, as empresas elas começam a fazer isso, elas tiram pedacinhos, elas trocam partes de metal por plástico, essas coisas são imperceptíveis e a qualidade dos produtos vão diminuindo, ou seja, se eles não tivessem feito essas mudanças, tanto do chocolate quanto da escova, os preços e os índices de inflação seriam maiores. Então, galera, novamente aí, mostrando coisas para vocês que ninguém fala. E aí, gente, acho que o pior de tudo da inflação é esse fenômeno que vocês podem procurar também artigos sobre isso. Também tem no Instituto Mises, eu também vou deixar na descrição aqui o artigo sobre o efeito Cantillon. Acho que é o efeito mais nefasto para a sociedade. Por quê? Aqui tem um exemplo, né, do Banco Central e a criação da moeda. Quando eles criam a moeda, causa esse efeito Cantillon, que é o quê? Os primeiros detentores da moeda são ali quem tem, né, são os mercados ali de capitais. Então você tem as mega empresas, como por exemplo empresas que pegam empréstimos lá do BNDES, Itaú, essas empresas gigantes, essas mega empresas, né, bilionárias, elas sempre vão pegar esse dinheiro recém-criado.
Então você tem os bancos comerciais, os detentores de ativos, grandes empresas. E aí, depois que esse dinheiro é repassado, esse novo dinheiro criado do zero, né, ele é repassado para a economia real, onde tem os negócios informais, o mercadinho da esquina, os trabalhadores, o salário dos trabalhadores. Todo esse dinheiro, quem recebe, né, esse novo dinheiro criado, quem recebe é por último, são o povo mais comum, a base da pirâmide. Esse é o efeito Cantillon. E qual que é o efeito disso, galera? O que isso quer dizer? É que quem recebe o dinheiro primeiro, recebe o dinheiro com maior valor. Se eu imprimir dinheiro agora, criei dinheiro do nada, quem recebeu primeiro, praticamente não teve desvalorização da moeda. A desvalorização ela vai acontecendo conforme esse dinheiro vai sendo repassado pela sociedade, de mão em mão. Então, o último que pegar esse dinheiro vai pegar o dinheiro mais desvalorizado de todos. Esse é o efeito Cantillon. Ou seja, esse sistema é criado para favorecer as grandes empresas. Então, na verdade, esse efeito ele favorece quem pega esse dinheiro primeiro e prejudica quem pega por último. Óbvio que é sempre o mais pobre, o coitado do trabalhador. Então, temos aqui uma frase do economista e filósofo Murray Rothbard, né? A inflação, portanto, não gera nenhum benefício social. Ao contrário, ela redistribui a riqueza para aqueles que obtiveram primeiramente o dinheiro recém-criado, o efeito Cantillon, e tudo à custa daqueles que o recebem por último. A inflação é, efetivamente, uma disputa. Na visão dele, né, uma disputa para ver quem obtém antes dos outros a maior fatia do dinheiro recém-criado. Ou seja, vocês percebem que essa degradação da moeda também gera uma degradação da moral. Porque você, além de perder o incentivo à poupança, você tem um incentivo ao consumo, você também tem um incentivo a ser amigo do rei. Você tem um incentivo ao quê? A você se beneficiar com o governo, colocar um político corrupto lá dentro para ele te ajudar, dar crédito, ou seja, vira uma competição. E é óbvio que essas mega empresas sempre vencem. E aí, galera, temos a solução, né? Eu falei do sistema monetário tradicional, onde temos um sistema infinitamente inflacionário. E aí eu tenho aqui para vocês a inflação do Bitcoin, galera. Olha a diferença de transparência. Ao invés de ter uma inflação infinita igual a dos sistemas tradicionais, o Bitcoin ele reduz o seu sistema inflacionário a cada 210 mil blocos minerados, ou seja, que dá em média a cada 4 anos. De 4 em 4 anos, o Bitcoin ele reduz pela metade a inflação. Então aqui tem um exemplo de 3,86% ao ano, depois de 4 anos vai ser 1,77%, depois vai ser 0,80% e assim por diante. Então a gente já tem uma inflação pré-estabelecida, impossibilitando uma criação desenfreada de moeda. E aí é aquilo que eu falo. Isso daqui não é uma criptomoeda maluca ou qualquer outra coisa. Isso aqui, na verdade, é o peso argentino comparado atualmente com o Bitcoin. Né? O Bitcoin não alcançou o seu topo histórico, mas quando comparado ao peso argentino, ele alcançou. Ou seja, o que você pode tirar disso, galera? Que as moedas inflacionárias elas tendem a perder o valor e o Bitcoin ele sempre vai se sobressair perante as moedas fiduciárias. Se o dólar, o real ou o peso argentina for a zero, o Bitcoin ele pode ir ao infinito, não tem limite. Então, por exemplo, o marco alemão que foi extinto, que era o dinheiro da Alemanha na época da guerra, esse dinheiro foi extinto porque houve hiperinflação por criação de moeda também, como aconteceu na Venezuela. E se você tivesse Bitcoin, você praticamente compraria todo o sistema, né? Na verdade, a moeda não ia valer nada perante ao Bitcoin. Então, assim, realmente o Bitcoin é uma das saídas? Sim, galera. Acumular Bitcoin é uma saída para se proteger de qualquer sistema inflacionário. Acredito que outras moedas fortes também são uma opção. Eu dei o exemplo do dólar se desvalorizando, mas ele às vezes é uma opção para se proteger do real. Mas e para se proteger do próprio dólar, também você ter na sua carteira Bitcoin, acredito que seja uma segurança maior para se proteger de uma inflação. E aí, galera, chega na conclusão final, né? Tem aqui alguns
algumas situações para a gente comentar. A hiperinflação é um fenômeno monetário causado pela irresponsabilidade de um governo. E nunca é de um empresário que sai aumentando o preço, galera. Os preços aumentam por conta da inflação, né? Mas a inflação é causada por uma irresponsabilidade de um governo. Então, vamos deixar claro. O aumento na quantidade de dinheiro sem produção de riqueza é um ato de FR, galera. Por quê? Você aumentar essa quantidade de dinheiro causando aquele efeito contilon que eu mostrei para vocês nos gráficos anteriores, você na verdade está tirando o dinheiro dos pobres, porque tirando o dinheiro dos pobres e dando para os ricos, né, na verdade, porque é quase que uma transferência de riqueza. Você cria dinheiro, favorece os ricos e prejudica os mais pobres, você tem aí um aumento da desigualdade. A verdadeira inflação é o aumento na quantidade de dinheiro. O aumento de preços é a consequência da inflação. Isso daí espero ter ficado óbvio. A inflação só beneficia o governo e os amigos do rei, sempre prejudica os mais pobres. Ou seja, o governo sai beneficiado por isso. Porque um dos motivos disso, galera, é que todos os governos do mundo são endividados na moeda, na sua própria moeda, né? Para ele é melhor desvalorizar a moeda do que ela se valorizar. Porque se a moeda se valorizasse, a dívida do governo iria aumentar. Então, para o governo, é melhor que tenha inflação. Para o povo é ruim, mas para o governo é bom. Primeiro que eles fazem a manipulação de crédito, né? Eles fazem todo tipo de manobra. E também a dívida deles ela é diluída. Porque se você tem uma diminuição, uma desvalorização da moeda, você vai ter também uma desvalorização da sua dívida. Um sistema onde o dinheiro perde valor infinitamente não incentiva a poupança e sim o consumo. Como eu falei para vocês, esse sistema degrada a moeda e também os valores morais. As pessoas vão passar a perna uma na outra, não vai valer a pena você guardar dinheiro, é melhor você sair consumindo, e é isso que, no fundo, esses globalistas querem, que você consuma o produto deles, e é isso. Bom, uma solução que eu acho válida, que é quase que um voto democrático contra esse sistema, é o Bitcoin, tá, galera? Na minha opinião, não é uma recomendação de investimento, mas te dá uma certa liberdade, porque você não está financiando esse sistema. Quando você investe nesse sistema tradicional, você está compactuando com eles. E com o Bitcoin, é um golpe no coração deles. Você tira o poder deles e coloca em um sistema que você defende. É um ato totalmente pacífico. Então, galera, estou aqui para mostrar a verdade para vocês. Se torne um anarquista, conquiste a liberdade financeira. Pode deixar sugestões, comentários. Se tiver economistas que quiserem debater, tem o grupo do Telegram. Deixe os comentários que também eu respondo. Um abraço, galera. Até mais.